reunião, vamos fazer uma prece, fechando os nossos olhos, levando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e rogando a Jesus, o nosso amigo de todas as horas. Senhor Jesus, que a Tua bondade possa nos envolver através de amigos espirituais que em Teu nome amparam a este grupo, possibilitam a todos que aqui estamos, os que estão vinculados pela internet, toda a proteção no auxílio, para que possamos aprofundar, para que possamos esclarecer, para que a doutrina espírita possa mostrar a nós, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, tudo isso que a história muitas vezes contorna, mas não chega por faltarem elementos, que nós possamos agradecer não apenas a esta fidelidade mediúnica, a este amor por todos nós, que nos possibilita o conhecimento muito além das nossas possibilidades. Agradecidos e contando com o amparo dos amigos desta casa, a Dona Emília Santos, o tio Rolandinho, a tia Bebé, a Dona Irma Ragazzi Martins, a Dona Benedita Fernandes, e gratos, vamos iniciar a reunião da noite, confiantes, e que assim seja. Então nós vamos iniciar. Nós não concluímos ainda o capítulo 6, a civilização brasileira. Então nós vamos abordar aqui o que faltou, não está no livro, mas é algo interessante. Em meio a isto, virá um homem da terra do Marte, que nós já falamos isto, do Marte Tiradentes, e apesar das pressões, muito irá fazer pelo Brasil, inclusive será o criador de uma cidade-jardim, tal qual o Éden, diferente de todas as cidades. Por que eu trouxe isto daqui novamente? É para que a gente entenda que Ismael havia programado também o estabelecimento da interiorização da capital brasileira. E quem que participa desse processo é Chico Xavier. Para quem não sabe, Chico Xavier e Emmanuel deram as diretrizes para a formação de Brasília. Através de alguns coronéis, Chico Xavier era visitado e a partir daí JK levava ponderações através desses coronéis a Chico Xavier. Ele ponderava, Chico Xavier respondia, os coronéis levavam. A partir de um determinado momento, olha bem o que começa a ocorrer. Chico Xavier é levado por JK, não uma única vez, como conta o biógrafo Ronaldo Couto, um dia que antecede a fundação de Brasília, não um dia antes. Ele foi levado várias vezes e ele deu as diretrizes de como seria Brasília. Quem plantou, quem deu as coordenadas foram Emmanuel e Chico Xavier, a respeito de como seria Brasília, de onde ela se estabeleceria. Isso aqui já era um plano que existia, já era um plano. Nós vamos ver aqui, Marquês de Pombal teve a ideia primeira de transferir a capital do Brasil. Para isso, para o interior do Brasil. Para isso, ele contratou um cartógrafo italiano que elaborou a carta geográfica de Goiás. Então, o cartógrafo italiano, ele faz esta avaliação do Planalto Central e ressaltou o valor estratégico do Planalto Central, isso em 1751. Depois, os Inconfidentes reabilitaram esta ideia. Reabilitaram a ideia. O que aconteceu? Oi? Reabilitaram a ideia de que deveria se transferir a capital, mas aí eles imaginavam São João del Rei. São João del Rei. Então, ocorreria a interiorização e depois José Bonifácio sugeriu o nome de Petrópolis. Em 1822, ele sugeriu a Dom Pedro I, ou Brasília para a nova capital. Na Constituinte,
na Constituição de 1891, além de tudo, foi deixado um espaço definido e Floriano Peixoto vai criar uma comissão para que isto ocorra, para que ele vá estudar, eles estudam por 7 meses a criação de Brasília. Então, na nossa civilização brasileira, já estava definido a interiorização. E o que é interessante, aqui nós estamos vendo Dom Bosco. Dom Bosco, o que vai fazer? Entre os graus 15 e 20, havia uma enseada bastante longa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Quando se vierem a escavar as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Ele estava sonhando, ele nunca havia estado na América do Sul, e ele diz que ele visita Peru, ele visita a Argentina, e quando ele vai ao Brasil, entre os paralelos 15 e 20, ele vai encontrar isso aqui, entre os paralelos 15 e 20, a cidade de Brasília, que jorraria leite e mel. Então ele anteviu tudo isso. Vamos entender quem é Dom Bosco. Dom Bosco é um ministro de nosso lar. Dom Bosco é um espírito ligado ao Brasil. Ele não morava no Brasil, ele morava na Itália, mas ele é ligado ao Brasil e é ministro de nosso lar, junto com Clóvis Tavares, na mesma preocupação educacional do Brasil. Então, que nós entendamos que essas pessoas que de alguma forma tiveram vínculos com o Brasil, eles foram trazidos. Mas o interessante é a confiança de JK para com Chico Xavier. Ele começa a ter essa relação, dizem que a partir de 1955, 56, e ele vai levar Chico Xavier, vai perguntar e vai ter a aquiescência e a aceitação. Ele levava Chico e Emmanuel, no caso, para que eles vissem se estava de acordo com o plano da espiritualidade. Então veja lá, então já era um plano adredemente estabelecido pela espiritualidade, que se cumpre no mundo material, que se efetiva no mundo material. Então nós vimos os papéis dos estados, nós vimos os papéis e faltava este papel aqui que não está no livro, mas é algo que era uma preocupação dos brasileiros por conta de povoamento, mas por conta de guerras mesmo, de invasões. E aqui no local seria um local mais, diríamos, mais recatado, mais protegido, mas também não tão envolvido com as coisas litorâneas, porque as pessoas mudavam para o Rio de Janeiro, quando ele era a capital federal, iam ter as suas vidas ali. O que significa? Significa que o Rio de Janeiro era um oásis, as pessoas iam viver ali de forma faustosa. Não que não façam isso em Brasília, mas era um outro objetivo, fazer com que ocorresse algo diferente, distinto, tirando esta supremacia política do Rio de Janeiro, que não tinha nada a ver, como nós vimos, não tinha nada a ver. Então nós vimos os papéis de cada um. O Elinho está levantando aqui um ponto interessante. Ele fez em 5 anos. Então vamos lá. Quando ele ganha a eleição, ele vai ao Egito. Ele vai ao Egito. E ele vai ver a cidade de Akhenaton. Ele vai visitar. E a partir desta visita ele fica entusiasmado. Veja bem. E ele constrói a cidade de Brasília como Akhenaton havia construído. Ele é o faraó Akhenaton reencarnado, que veio cumprir um papel, que veio fazer esta tarefa, que veio interiorizar. E o interessante de Brasília, existem pessoas que amam Brasília e tem pessoas que não gostam de Brasília. É algo bem claro assim, a vegetação, a cidade, mas o importante é, Chico Xavier diz que quando ocorrer o primeiro contato com os extraterrestres, será em Brasília. Será em Brasília. Então, é algo interessante que a gente vai vendo a participação da espiritualidade
para que se cumpra as coisas que eles imaginam. Agora, o que falta é os homens se adequarem. Então, veja lá, eu parto de uma premissa, que eu acho que é a premissa que nós espíritas temos que ter. Chico Xavier está certo. O resto vai se adequar ali. Se não se adequou, o problema não é nosso. Ele olha a vida sob o prisma espiritual e sabe o que ocorreu. Os historiadores vão chegar, se conseguirem, a essa visão, porque eles têm um monte de dúvida, têm um monte de senões e acreditam que é assim, e não é assim. Tem outras vertentes, tem outras motivações, tem outras causas por trás daquele fato. Então, é importante que a gente compreenda o que a espiritualidade quer, se cumpre, se estabelece. E para nós é algo assim fora do padrão. A gente vê a conversa de Jesus com Ismael, a conversa de Jesus com Eliú. Quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós para saber disso? Vocês estão entendendo o que foi nos agraciado? Então eles nos mostram coisas muito além da nossa concepção, muito além de qualquer concepção humana. O historiador, o antropólogo, o sociólogo, eles têm uma visão que ele vai achar que é aquilo, ele não tem conclusões. Ele está dizendo de a história do Brasil vista do plano espiritual para cá. É isso que nós temos que entender, é sob essa nuance que nós precisamos compreender o processo, porque nós não vamos falar só de história do Brasil, não nos importa isso, é a vertente espiritual do processo. Vamos lá, então nós vamos entrar agora, os negros do Brasil, sob o domínio espanhol. Então nós vimos que eles ficaram 60 anos, Portugal, sob o domínio espanhol. Portugal sofria as consequências da sua desídia e imprevidência. Então, largou, ou melhor, viveu à larga, viveu de forma faustosa, não soube viver naquele momento em que ela teve prosperidade. A Espanha guardava o cetro de um império resplandecente e maravilhoso. Suas frotas poderosas cobriam as águas de todos os mares, carregando os tesouros do México, do Peru, do Brasil e das Índias, as quais afluíam para Madrid, ouro do mundo inteiro. Comentava-se a frase de Francisco I, que era o monarca da França, que queria saber o testamento de Adão, que dividira o mundo entre espanhóis e portugueses, e deserdara ele. Então ele queria saber qual era essa lógica, porque até então o mundo era um tratado de Tordesilhas, para cá é Portugal, para cá é Espanha. Tudo era deles, eles tinham as grandes navegações, mas eles não souberam usar, e aqui nós estamos vendo as situações em que Filipe II passa a invadir o México, e eles vão acabar com o ouro do México, eles vão invadir outras localidades. Então olhe bem, eles comandam os Países Baixos, eles comandam vários condados e ducados, reinos, eles comandam na África. Onde está amarelo era o local em que a Espanha agora envolvia-se. Ela vai perder todo esse cetro quando ela quer invadir a Inglaterra. Ele faz agora a invencível armada, ele quer agora envolver a Inglaterra, e aí ele se perde. Filipe II se perde, como nós vimos, era um rei sanguinolento e cruel. Então, mas Portugal precisou aprender na humildade, no ostracismo, que ele estava usando de forma indevida aquilo que fora dado a ele. E aqui nós estamos vendo o que é esse escândalo de Potosí. É o seguinte, os espanhóis invadiram o México, invadiram ao Peru, invadiram a vários locais, e eles encontram no ano de 1544, eles acham que foi ao acaso, a época era Peru, mas é Bolívia hoje, o local em que existia agora o monte Potosí, em que existia muita prata, e eles fizeram, olha bem, eles levaram para esses locais casas de fundição de moeda, levaram o tribunal da Inquisição para esses locais. Vocês vejam a participação, como é que foi, da Espanha. E aí o que se fazia? Se cunhava moedas. Essa moeda circulava ao mundo, as moedas espanholas.
Quando ela começa a chegar na África, começa a chegar na China. Quando ela chega na China, eles veem o quê? Que ela está com um peso aquém daquilo que ela estava valendo. 25% no mínimo a menos. Então, eles cunhavam moedas com 25% a menos de prata. Por que isso? Porque eles estavam agora se sentindo muito roubados. Foram repreendidos, foram levados ao cadafalso, ocorreu uma série de coisas, mas eu coloquei isso aqui para que a gente entendesse. A ação deles era de expandir, de dominar e de acabar quando ocorresse algo que eles não concordavam. Estou dizendo da Espanha. Então, ocorre esse fenômeno chamado de escândalo de Potosí e eles vão ser punidos. A esse tempo, a terra do Evangelho não é mais conhecida por Santa Cruz. A força das expressões comuns, dos negociantes que vinham buscar o pau-brasil, seu nome se prende ao privilégio das suas madeiras. Os missionários da colônia protestam com a inovação adotada. No infinito sancionam a novidade imposta pelo espírito geral, considerando as terríveis crueldades cometidas na Baía da Guanabara. A sanção de Ismael visava resguardar a pátria do cruzeiro dos perigos da Inquisição. Então nós vemos aqui o pau-brasil, o ciclo dele, o pau-brasil dando nome agora ao Brasil. Então o nome agora passa a ser Brasil, não mais Ilha de Santa Cruz, já havia sido de Vera Cruz. E por quê? Olha o que a espiritualidade temia. A Santa Inquisição tinha uma cruz. A Santa Inquisição, para que isso não ficasse ligado ao Brasil. Esse foi o receio deles. Então Ismael aqueceu, concordou por isto. Aí vocês podem me perguntar, ocorreu o tribunal da Inquisição no Brasil? Não ocorreu diretamente, vinham visitadores aqui, e aqui esses visitadores do tribunal da Inquisição levavam aquelas pessoas, e principalmente quem eles queriam atender ou pegar? Eles queriam pegar os heréticos e queriam pegar também aqueles curandeiros. Mas eles não podiam ser assim muito intensos com os heréticos, judeus, que eles achavam, porque os judeus, muitos deles estavam em capitanias hereditárias. Então eles tiveram que abrandar. Então vocês estão vendo como é que age a espiritualidade para que aquilo não ocorra. Então ela ocorreu, mas de uma forma muito serena, comparativamente a outros locais. Algo que ocorreu em grande monta em relação inclusive aos aborígenes. A situação no Brasil, qualquer coisa me pergunta. A situação no Brasil, como na metrópole portuguesa, era dolorosa e cruel, pois apesar de uma certa liberdade administrativa, os países inimigos da Espanha, França, Holanda e Inglaterra, passaram a invadir as possessões portuguesas, como se estas fossem da Espanha. Então eles eram inimigos da Espanha. Então esses países passam agora a invadir as possessões. Porque vocês imaginam a crueldade de Filipe II. Quando ele se assenhora do Brasil, acaba o Tratado de Tordesilhas. Então tudo fica uma coisa só. E após a retirada dos espanhóis, tudo fica para Portugal. Como a espiritualidade havia planificado. Mas nesse momento ocorreram muitas invasões e muitos problemas, como nós vimos os franceses na costa brasileira. Os franceses não pararam de agir nas costas brasileiras, ou seja, ao derredor, no litoral brasileiro. A raça aborígene e a raça negra sofriam toda a sorte de humilhações e vexames. Os índios procuravam o norte em busca dos seus amigos franceses, que expulsos do Rio de Janeiro por Mendes Sá, concentravam suas atividades no Maranhão, onde pretendiam fundar a França equinocial, preocupando seriamente as autoridades da colônia. Então os índios foram agora, essa região, que é Maranhão, que é Pará, que é uma parte até da Amazônia, foi agora
é envolvida pela França. A França vai ter um papel nesse local, vai ter agora algo importante, porque era um local que não havia sido colonizado. Então entendamos aqui a França equinocial. Primeiro, por que esse nome? Porque ela está próximo à linha do Equador. Primeira coisa, é isto. Equinocial por conta disso. Eles ficam 13 anos. Quem traz é Daniel de la Touche. Ele vem cumprindo um papel e ele é calvinista, mas ele traz alguns frades, ele traz alguns católicos que rezam a primeira missa. Jerônimo de Albuquerque vai expulsá-lo a mando de Filipe II. Olhe bem o que eu estou dizendo. Jerônimo de Albuquerque era um mameluco, filho de Índia e português, mas trabalhou nesse momento para o governo espanhol, que era o governo português à época. E ele ajudou na remoção, na retirada dos franceses do Brasil. Então nós vemos aqui, esse pequeno ponto vermelho. Entendamos o que é isso. É a ilha de São Luís do Maranhão. Eles, franceses, fundaram São Luís do Maranhão. Eles fundaram em homenagem a Luís, o rei deles à época. O rei deles à época, não é o protetor deles, é o rei deles à época, Luís XIII à época. Então, eles fundam a capital e eles vão fundar um forte do presépio no Pará, que vai dar origem a Belém do Pará. Então, o que eu estou dizendo é que eles tiveram uma participação. Mas por que eles queriam tão intensamente a esse local? Eles queriam por uma razão muito simples, aqui era um entreposto. Então eles quiseram o Rio de Janeiro, foram para o Maranhão e agora vão para a Guiana Francesa, em 1667. Era um local mais próximo da África, da Ásia, da seda, das especiarias, da cana-de-açúcar, mas também para que eles pudessem trazer exilados calvinistas. Então, é isso que eles quiseram. Tiveram, como eu já disse, uma participação no Brasil. Foram importantes, você já sabe, eu já falei, mas volto a frisar. No século XX para o século XXI, vieram de 15 milhões a 20 milhões de franceses reencarnados no Brasil. De 15 a 20 milhões de espíritos reencarnados no Brasil eram franceses. Essa informação é de Chico Xavier. Então, eles reencarnaram acompanhando quem mesmo? Kardec, que estava no Brasil. Então, eles vieram para dar agora subsídio, sustentação à ideia da reencarnação. Porque não era fácil ter a ideia de reencarnação no mundo ocidental. Não é algo natural. Não ocorreu só com os druidas antes dos franceses. Antes o mundo ocidental não consegue conceber a ideia. É difícil essa concepção para eles. É difícil. A pessoa tem boa vontade, mas para ele é algo complicadíssimo entender. Para nós é natural. A gente é espírito mais velho, mas é burro mais velho. Está há mais tempo na burrice, né? Mas infelizmente a gente tem essa capacidade de entender. Temos que fazer bom uso. Porque o que eu estou dizendo é importante pelo seguinte: você vai falar com um protestante, alguém sincero, alguém bom, alguém cordato, ele não consegue conceber a ideia. Para ele dar um nó, para ele é muito difícil. E o Chico Xavier dá essa ideia para nós. Todos os espíritos que vieram de Capela já são espíritos mais velhos, inclusive no erro, que conseguem conceber a ideia. O terráqueo que aqui se desenvolveu ainda não tem tempo, ainda não tem maturidade. Para ele soa algo muito distante, algo muito tortuoso, não fecha pontos, falta alguma coisa. Mas vamos lá. A situação geral era a mais deplorável. Ismael e seus colaboradores sofrem intensamente em seus trabalhos árduos e quase improfícuos, no sentido de organizar o Instituto Sagrado da Família nas florestas inóspitas, onde os brancos não dispensavam consideração às leis humanas ou divinas, na condição de superiormente em que se atribuíam.
de superioridade em que se atribuíam. Então olha lá, o português se achava melhor. Então vamos lá, eu sou o melhor. Eu vou para um local em que existe uma largueza no processo de conduta, de liberal o procedimento. Eu sou ou eu não sou alguém que tem padrões? Se eu sou alguém que tem padrões, pode lá fora ter tudo, eu vou agir segundo os meus padrões. Eles não tinham padrões, eles não respeitavam leis humanas e divinas, ou seja, eles envolveram as índias e muitos, a grande maioria, não considerava elas como esposa. Envolveram as escravas e não consideravam inclusive os filhos, relegavam a eles. E inclusive nós vemos as atrocidades que eram feitas com os escravos e as escravas. Algo assim inacreditável. Então, Ismael tinha dificuldade em estabelecer agora a família, porque a mestiçagem, a parte física estava definida, ou basicamente delineada. A parte da família que não estava, a parte daquilo que vai dar origem ao povo brasileiro, à etnia brasileira, porque era essa a preocupação. Como isso vai se estabelecer? Porque no primeiro momento, agora vêm os colonizadores, no primeiro momento vieram aqueles que tinham problemas nesses ambientes, agora os colonizadores vêm, em geral, sozinhos os homens. Como eu disse, as francesas vieram, mas poucas portuguesas vieram, pouquíssimas, raras. Então, o processo foi estabelecendo-se desta maneira. E aí Ismael, preocupado, o que faz? Aos céus ascendem os aflitivos apelos dos obreiros invisíveis. Senhor, exclama Ismael nas suas preocupações, estendei até nós o manto de vossa infinita misericórdia, envia-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas pelos espíritos que aqui procuram edificar uma pátria nova. Olha bem, Ismael está pedindo ao Cristo para que ele traga elementos, para que esses elementos encarnados possam ouvir as vozes deles. Eles têm aqui e acolá, junto aos jesuítas, junto a alguns abnegados, mas eles não são ouvidos de forma plena. Por toda parte, vêm os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Jesus respondendo a Ismael, Ismael, considera que a dor é eterna, lapidária de todos, e o Pai não dá fardo superior às forças de ninguém. Considera isso, Ismael. Veja bem, então Ismael está reclamando, ou está ponderando, Senhor, eles estão tratando de forma indevida o índio e o negro, os brancos estão se sentindo superiores e não estão cumprindo o papel que lhes cabe. E aí o Cristo redargue desta forma, dizendo que ele entendesse isso, mas ele faz um adendo, está pouco, vamos melhorar isso, vamos ampliar isso. Abriga aí na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho todos os infortunados e todos os infelizes. Olha o que ele fala para Ismael: no meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito, que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva-os arrependidos. Olha o que ele está dizendo: já que existe isto, aproveitemos. Ou seja, existe a escravidão, somos contrários, ela existe. Os espíritos agora precisam reparar o que fizeram. Ponto. Nós vamos fazer, utilizando-se disso, vamos fazer o quê? Tua bandeira, leva aos arrependidos tua bandeira de paz e esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina, nos códigos dourados do sofrimento. Ismael
sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe envolvem. Olha bem, o que o Cristo está dizendo, de onde nós viemos, nós não podemos ter dúvida disso, de onde nós viemos, das trevas, dos locais mais inferiores, e aí ele complementa, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aí continua, após esta solicitação, Ismael desdobra-se nessas grutas de sofrimento, o chamamento. Então ele vai desdobrar o chamamento, ele vai dizer, aí se encontram os cruzados, nós, aí se encontram os senhores feudais, nós, aí se encontram os padres e inquisidores, nós erramos com a cruz do Cristo, nós erramos com a religião, não tenhamos dúvida disso. Então, nesse local inferior, estavam esses seres, inquisidores, padres, senhores feudais, cruzados e outros perdidos nos caminhos cheios de trevas das suas consciências. Ismael vai exortar, até o coração do divino mestre chegaram os vossos apelos, um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas, aonde o Senhor implantará o seu evangelho, de caridade, de perdão e de amor indefiníveis, será a terra de promissão para todos. Não poderia ser fácil, ele pegou os mais desclassificados, veja lá, ele pegou os piores dos piores dos piores. Então a pessoa quer dizer, em 500 anos dá para mudar tudo? Como é que é isso? Não muda assim. Então é por conta disso que nós estamos formando, é lento, nós somos um povo recente, é uma formação recente enquanto povo, enquanto sociedade, e aí nós estávamos efetivamente equivocados, imaginando que éramos senhores da terra, que éramos detentores da inteligência, que deveríamos dar as coordenadas na vida alheia. Então, esse chamamento vai se estabelecer. E ele continua, dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas, mas precisamos construir-lhe as bases com os nossos sacrifícios e devotamentos. Ele não falou que seria fácil, ele não falou que seria tranquilo, ele falou que teria um amparo maior, ele falou que teria muita dificuldade. Afinal de contas, como é que um homem arraigado a valores inferiores muda de uma hora para outra? Aonde ele se motiva? Ele está amparado, ele está tendo uma nova chance, mas ele tem um passado quilométrico de erros. A ficha corrida nossa era só de erros, é só de desacertos, é só de posturas negativas. Olhemos por nós hoje, se a gente tem um pouquinho de bom senso, não podemos perder o bom senso, a gente pode errar, mas tem que ter lucidez. Então a lucidez nos leva a saber o seguinte, eu tenho ciúmes, eu sou alguém que fico às vezes irritado, eu sou alguém que quero que a minha opinião, a minha ideia prevaleça, eu muitas vezes acho que eu entendo e fico de forma sarcástica achando que o outro não entendeu. Aí o que significa? Eu fui rei, eu fui poderoso, e usei mal para dedéu, e usei mal demais. Então, nós fomos tudo isto que nós nos equivocamos porque estávamos envolvidos com as exterioridades. Ali encontrareis, no Brasil, nos carreiros aspérrimos da dor. Então ele está nos dizendo, vão ocorrer dores que vão depurar e sangue de vocês. Aprendereis no livro dos padecimentos salvadores a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor. Olha como é que é coisa bem escrita. Então, nós vamos gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor. Sabei que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestre são flores sem perfume. Flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida.
Olha bem como é que é bem escrito: quando não se tocam nas claridades do sentimento. Então, é isso que a pessoa me pergunta e diz: por que o Brasil é diferente? Porque aqui tem algo que eles não têm: o sentimento, a coisa afetiva. Ali tem filosofia, ali tem ciência, mas é algo sem flor, sem perfume, sem vida. É algo agora que não dá ao outro o ataranto, não dá para o outro agora o aconchego, não traz para o outro a paz. Aqueles que desejarem o supremo caminho, venham para a nossa oficina de amor, de humildade e redenção. Vocês estão entendendo qual foi o chamamento? O chamamento foi gravíssimo, mas foi algo que pôde nos dar condições de reabilitarmos. Não tenhamos dúvida disso. Aqueles que estão no Brasil estão vivendo em um hospital. Éramos os doentes mais graves, éramos os doentes crônicos e às vezes em estado de agudização. E aí fomos chamados para que nós pudéssemos, pela dor, pela dificuldade, nos reabilitar. Então, quando a pessoa imagina: ah, mas o Brasil então é a terra do cruzeiro, tem todos os privilégios. Tem mesmo, vai sofrer uma amparo, vai passar muitas dificuldades com a proteção, não vai ter barriga no colo. Ou seja, certa feita, Teresa d'Ávila viu Jesus e ela estava numa dificuldade, e ela vê o Espírito de Jesus e ela pergunta a ele para que ele pudesse ajudar, e ela vê que ele se vai. Ela fala: mas Senhor, eu estou precisando. E ela vai falar para ele. Ele fala para ela: é assim que eu trato aqueles que eu gosto. E ela responde a ele: por isso que o Senhor tem tão poucos. Ou seja, porque as pessoas querem se carregar no colo. Mais do que é feito por nós é impossível. Eles nos trazem todas as possibilidades para que nós possamos acordar. Porque a dor, se não tem um entendimento, ela revolta. A dor que se estabelece num ser que não sabe a causa, ele fica querendo arrumar culpados. Quando ele entende, ele entendeu que ele é a causa do problema, e está nele a solução do problema também, e na mão de mais ninguém. Então essa noção é que nós temos que imaginar. Mas continua aí. E aí, nas estradas escuras e tristes da angústia espiritual, viu-se então que falanges imensas, ansiosas e extasiadas, avançavam com fervorosa coragem para as clareiras abertas daquela mansão de dor e de sombras. Todos queriam beijar a bandeira, Deus, Cristo e caridade. As esperanças eram reunidas agora, faziam vibração de luz que aclarava as sendas. Estas entidades envolvidas pela ciência, mas pobres de humildade e de amor, ouviram o apelo de Ismael e vieram construir as bases do Brasil, abriram, portanto, caminhos e sustentaram os ombros feridos, o peso de todos os trabalhos. Buscaram as pérolas da humildade e do sentimento, com que se apresentarão mais tarde a Jesus quando redimidos. Então, o que acontece? Que eles vão reencarnar. Nós reencarnamos na raça negra. Nós passamos estes momentos aflitivos para que nós pudéssemos acordar para a busca do sentimento. Mas nós não podemos ter dúvida desse processo. Esse foi o nosso ideário. Essa foi a nossa porta de adentrar as coisas do céu. Vai. Jesus pediu que Ismael acolhesse no solo bendito do Brasil aqueles espíritos sofredores, agrupados nas regiões superiores dos espaços próximos à terra, para que pudessem se alimentar do pão do Brasil. Porém, seres sofredores existem em todos os locais. Qual a condição ou seleção para estar aqui no Brasil? Aqueles que aceitassem, aqueles que iriam ajudar a construir a terra,
sabendo que eles passariam por dificuldades, então, volto a frisar, passariam por dificuldades homéricas, gigantescas, mas estariam tutelados pelo Cristo, que daria a eles, junto com Ismael, benfeitores outros, esse respaldo para que pudéssemos suplantar as adversidades. Então, olha lá, aqui, volto a frisar, é um hospital que faz a transformação, que faz o burilamento dos espíritos. Então, essa é a noção que nós temos que entender de tantas dificuldades. Uma coisa aí, pode continuar. Fala comigo mais. Fala. Em tese, a quantidade de índios e negros nessa época era diferente. Então, significa que esses sofredores também reencarnaram entre os indígenas? Não reencarnaram nos negros. Porque, olha bem, nós vamos ver que os indígenas foram utilizados para a matriz formativa do país, da etnia, mas quem veio dar os cabedais de sentimento foram os negros. Então, olha lá o que eu estou dizendo. Quando a gente forma agora uma roupagem, um povo, a gente precisa entender os elementos intelectuais, os elementos afetivos, os elementos físicos. Os elementos físicos participaram dos três, mas a melhor matriz foi a negra. A melhor matriz foi a negra, mesmo na parte física. Na parte afetiva, sem sombra de dúvidas, a negra. Na parte intelectual, sem sombra de dúvidas, a negra. Eu vou mostrar aqui, não existiu pessoas que evoluíram e não passaram, que não foram mestiços. Vou mostrar aqui, vocês não se assustem, vocês esperem que vocês vão ver. É claro, mas isso é coisa assim, é básica, elementar. Como fala o Eduardo Bueno, o historiador, ele fala, a nossa cultura, tira negra, não tem cultura. Tira negra, não tem alegria. Tira negra, não tem espiritualidade. Tira negra, não tem tudo, a malemolência que nós temos. Não tem. Todos os espíritos envolvidos seriamente hoje com a doutrina evangélica e não são envolvidos com o Chico Bezerra, estiveram necessariamente envolvidos com as cruzadas, a Inquisição e o catolicismo? Mas a certeza. Então, olha lá, com as cruzadas, com senhores feudais, com reis. Então, se eu for citando aqui, ó, Clóvis Tavares, é o rei Clóvis. Já falei. Fala aí, eu falei do Caio Ramaciotti, foi rei. Aí você pega, Dona Marlene Nobre, foi rainha. Aí vai falando, o Rodolfo Ramaciotti, foi rei. A gente sabe que todos que estão em cargos de comando tiveram cargos no reinado, tiveram cargos na igreja, mas não são poucos, não. Não são poucos, não. É a grande maioria, infelizmente. Porque usamos mal o poder e viemos devolver agora na caridade. Vamos lá? Vieram construir, já falei isso aqui, a base, os caminhos da terra virgem e sustentaram no ombro todos os pesos do trabalho. Então os negros deram agora toda a sustentação e eles sabiam que eles iriam reencarnar, iriam adquirir a humildade e o sentimento. Então, os negros iriam passar por agruras, porque eles não concordavam com a escravidão, mas ela existia. Não dava para você de uma hora para outra mudar o processo. Se aproveitaram dela, foram até os planos inferiores e disseram: querem reencarnar? Vocês vão reencarnar nessas condições. Vocês foram doutores, reis, rainhas, vão ser escravos. Nada ao acaso. Nada ao acaso. Então, é nesse contexto que vai ocorrer. Olha aqui para que vocês entendam. Foi por isso que os negros do Brasil se incorporaram à raça nova, constituindo um dos baluartes da nacionalidade, com as suas abnegações santificantes e os seus prantos abençoados. Fizeram brotar as alvoradas do trabalho
depois das noites primitivas, na pátria do Evangelho, têm sido eles estadistas, têm sido eles médicos, artistas, poetas, escritores, representando as personalidades mais eminentes. Em nenhuma parte do planeta alcançaram ainda a elevada e justa posição que lhes compete, como aqui. Então nós vemos aqui Nilo Peçanha, nós vemos aqui Rui Barbosa. Não estamos dizendo pouca gente. Olha bem, alguém maior que Rui Barbosa? Então vamos lá. Alguém maior que Machado de Assis na literatura? Alguém maior? Aqui nós temos Lima Barreto, ali nós temos Cruz de Souza, aqui nós temos Luiz Gama, um advogado, aqui José de Patrocínio. Alguém maior do que Aleijadinho? Alguém maior do que ele? Aí nós temos Pixinguinha, estou andando só aonde estava aquele momento, relato de Humberto de Campos. Mas para coroar isso, então veja bem, mulato, todos eles, mas para coroar isso, mulato, alguém maior que Chico Xavier, alguém maior do que Castro Alves, o milênio atormentado, vibra o signo da guerra, fuge o cérebro na terra, o coração pede luz, treva e ambição, lado a lado, avançam buscando a frente, embora em tudo se ostente o lábaro de Jesus. 10 séculos na balança, o tempo agora perfaz, e o mundo grita onde a paz, depois do marco 2000. E enquanto o progresso avança, o céu aos sóis do cruzeiro responde ante o mundo inteiro, um nome apenas Brasil. Então, essa é a proposição que nós temos que entender. Esses espíritos se reabilitaram, voltaram na raça negra e fizeram com que o Brasil pudesse prosperar, o Brasil pudesse ter algo de grandeza. Tão humilhados, tão vexatoriamente colocados, mas eles tiveram condições. Fala. Tem alguma coisa aí, Angélica? Tem que parar? Se quiser parar um pouco, Vamos parar um pouco, estou vendo que estão aqui curtindo 1 minuto, vai. Vamos parar 1 minutinho para a gente respirar e ver o que aconteceu. Vamos fazer pergunta, vai. Deixa eu responder pergunta. Vai. Não, ele parou, eu consigo, espera só um minuto. Não, espera só um minuto. Brasil, aqui tem bastante índio. Sim. Obrigada. E aí? Sim. Onde o descobridor, aonde o desbravador chegou, ele acabou dizimando as populações aborígenes. Então, infelizmente, foi assim que o homem branco fez. O homem branco não sabe conviver de forma pacífica. O homem branco é belicoso. Infelizmente. É assim que foi feita Araçatuba, é assim que foi feito Penápolis, é assim que foi feito em todos esses locais que foram desbravados por colonizadores. Fala. Mas a teoria do necessário que haja escândalo também se aplica a esses abusos. Sempre se aplica. Só que ai de quem, por quem o escândalo vem. Então, ele tem que passar pelo problema, mas ai de quem, por quem vem. Eu sou o causador do escândalo, ai de mim. Vou pular miudinho, porque eu estou promovendo algo que a natureza, que as dores, que as dificuldades, doenças fariam, sem a participação lesiva do ser humano. Fala, Felipe. Vamos falar. Alguém quer perguntar? Fala, Felipe. Está conectado? Ela está perguntando se nós não estamos escravizando o negro ainda hoje. Nós estamos em falta, nós precisamos colaborar, nós precisamos trazê-lo ao cenário agora. Nós vamos ver com Darcy Ribeiro algo interessante. Ele fala alguma coisa assim: se a nossa cultura ela é pujante em função deles. Veja bem, eles foram aqueles que não se descaracterizaram. Por que eu estou dizendo isso?
O português veio aqui e ele trouxe a sua cultura pretensamente civilizada. Ele quase que descaracterizou a cultura indígena. A cultura negra, eles se reabilitaram, eles fizeram até um sincretismo com o branco, fizeram. Mas nós precisamos reencaixá-los na vida. Precisamos. Nada é o acaso, mas nós temos um dever enquanto povo de alocá-los a locais adequados. Porque assim, nas Américas Latinas, nas Américas Espanholas, quando não era negro, mas eram aqueles que lá viviam, quando eles foram colocados no mercado de trabalho, não se deu condições para que eles trabalhassem, o que aconteceu? Desemprego, em massa. E é isso que vai acontecer também quando nós não qualificamos a eles. Fala, Felipe. Está certo aí, Angélica? Não? Vai, então vamos, Felipe. Mas vamos conversar. Vamos lá. Todos os espíritas vieram de Capela? Todos os espíritas vieram de Capela? Não, tem exceção. 1, 2. Tem. Exceção sempre tem. Ela confirma a regra. Mas a grande maioria é de Capela. A grande maioria. Os egípcios voltaram e todos os outros aqui estão. Então, para vocês fazerem uma pequena conta, quantos são os espíritas no mundo? Se é 2% do Brasil, se no mundo tem mais alguma coisinha, 2% do Brasil, faz a conta que é 200 milhões, 2% dá quanto? Quanto? 4 milhões? É 4 milhões? Vieram 65 milhões de capelino. Está faltando ainda. Eles se encaixaram em outros lugares aí, mas está faltando a conta. Mas é isso. Infelizmente é essa. Fala, Felipe. Todas as pessoas que já se arrependem do passado e pensam em melhorar... Já se arrependeram? Que se arrependem. Se arrependem do passado e tentam melhorar. Necessariamente, então, passaram pela raça negra e sofreram dores e as consequências de outros atos. Veja bem, o que ele está colocando é o seguinte: aqueles que erraram, mas o que nós estamos falando é o seguinte: esses erros que foram cometidos aqui são os erros mais cruciais, mais intensos. Então você agora prejudica uma população toda, você prejudica agora um grupo de fiéis intenso. Então, senhores feudais, os reis, os cruzados, eles eram pessoas poderosíssimas. Então, esses estavam nas trevas. Os outros podem estar em outros locais e podem se redimir aqui. Tudo bem, mas esses eram os piores dos piores, vocês entenderam? É nesse contexto que o Cristo vai buscá-los, porque eles estavam se lamentando. Eram seres inteligentes, ou estavam envolvidos no erro com a inteligência, e aí teriam que ter maior responsabilidade, como tiveram no erro. Vai, quem me pergunta, fala. Angélica, deixa eu ver o relógio. Fala. Sim. É verdade. Esses aí você acha que podem ser? Você quer perguntar isso? Então ela está perguntando assim: aqueles que têm uma simpatia pela doutrina espírita, podem ser capelinos? Podem. Porque, como eu volto a dizer, as pessoas que têm uma certa bagagem, mesmo no erro, eles têm uma capacidade de entender de forma diferente. Aqueles que não têm, veja lá, as pessoas que se desenvolveram na terra, eles às vezes são muito mais inteligentes do que aquele que entende, mas é inteligente, mas falta o direcionamento desse sentimento, que é o tempo de jornada, que é o tempo de vida, é a bagagem que dá. Esses simpáticos, esses espíritos são mais velhos e, portanto, podem ser capelinos. Então, olhe lá, existe uma simpatia grande aqui, existe uma simpatia grande à doutrina espírita, por conta da grande parcela ter vindo para isso mesmo.
Aqui é um local que se aceita a reencarnação. Veja lá, na Índia isso é natural, mas é uma forma de entender a reencarnação muito individual. A parte, maneira solidária é muito melhor. Ela faz com que eu possa ajudar, abrandar. Eu não resolvo o problema do outro, mas eu faço o meu problema, eu resolvo. Se eu ajudar, eu estou fazendo a minha parte, fazendo com amor, fazendo com desvelo. E ele, se ele se aproveitar, ótimo. Então é nesse contexto que nós temos que ter. Fala, Felipe. Vocês podem fazer pergunta, hein, gente? Fala. Se muitos de nós da população brasileira reencarnamos como negros, depois brancos, por que o negro ainda é tão discriminado? O negro é discriminado porque isso está na origem nossa. Qual é a origem nossa? Volto a frisar. Nós viemos de Capela e de Capela nós demos origem à raça indo-europeia, raça ariana, raça branca. E, portanto, nós tivemos naquele momento a ideia de que nós éramos melhores dos que estavam aqui na terra naquele momento. A raça mais velha era negra, depois a amarela. Então, isso é que deu a ideia preconceituosa do branco se achar melhor do que o negro, escravizando o negro, dando ao negro uma série de situações doentias do branco. Então, é em função disso, e olha, o branco volta como negro e não acorda, se revolta, volta agora como branco e vai novamente. O que significa? Não aprende. A gente é irmão, o que vale a casca? A gente vai deixar tudo isso. O que vale isso? Mas é a materialidade envolvendo as pessoas. A gente tem que tirar esse preconceito pela espiritualização, pelo entendimento da vida. Fala, Zuleide. O índio é um espírito mais novo. O espírito mais novo. Então, por isso é que ele foi usado, ele progrediu, mas ele foi achincalhado pelo português. Então, o progresso dele às vezes vai ser mais tortuoso por conta da forma com que ele foi tratado pelo português. Eu vou falar isso. Se eu chegar lá, eu falo isso aí. Se eu chegar aí, eu falo aí. Posso ir? Posso? Oi. Pode falar, Fábio. Sim. Sim. O mundo todo tem débito para com o negro. Nós temos maior débito porque nós demoramos mais para levar a alforria deles. Primeiro. Segundo, tratamos de forma desumana. Não precisávamos tratar desta forma. Gilberto Freire, ele no livro Casagrande Senzala, ele dá a noção de que o senhor de engenho era cordato. Alguns até eram. Outros faziam com que negros trabalhassem para eles, buscando aos negros e matando e crucificando a eles. Então nós fizemos de forma doentia. E mais, eles na Europa não tiveram todo o empenho que nós tivemos aqui. O empenho de Ismael, o empenho desses missionários como jesuítas, o empenho de Jesus junto a gente, faz com que o nosso karma seja maior. Vocês entendem isso? Ou seja, a quem muito é dado, muito vai ser pedido. Eu recebi mais amparo para me reabilitar. Não me reabilitei, me endivido. O outro se endivida também, mas eu muito mais, porque eu não soube tratar. Então, entendamos isto. Podemos andar? É que o Senhor lhes assinalou o papel na formação da terra do cruzeiro, e foi por isso que eles deram, desde o início, os mais extraordinários elementos de sacrifício à raça branca. Todos os grandes sentimentos,
Eles trouxeram tudo isso. E foi ainda o coração deles, dedicado ao ideal da solidariedade humana, que ensinou aos europeus a lição de trabalho e da obediência na comuna fraterna dos Palmares, onde não havia nem ricos nem pobres, e onde resistiram por 70 anos, escrevendo com a morte pela liberdade o mais belo poema dos seus martírios nas terras americanas. Por toda parte no país há um ensinamento caricioso do seu resignado heroísmo, e a terra brasileira incorporou-os à grande família, sem jamais se esquecer o Brasil, que os seus maiores filhos se criaram para a grandeza da pátria no generoso seio africano. Mas nós não tenhamos dúvida disso. Então veja lá, eles foram levados à humilhação, mas cresceram, se aprimoraram espiritualmente, foram agora redimidos, participar da corte de Ismael. Estou falando de Rui Barbosa, estou falando, Chico Xavier, eu não preciso dizer, Machado de Assis, estou dizendo de Castro Alves, grandes homens da ciência, grandes homens do conhecimento, vieram laborar, vieram aprender. Teve o seu apogeu, o Quilombo dos Palmares, na metade do século XVII, resistiu por mais de um século, o mito se transformando em moderno símbolo da resistência do africano à escravatura. Aqui moravam os quilombolas, aqui moravam indígenas e aqui moravam brancos até, que eram perseguidos. Então, no Quilombo dos Palmares, eles foram por 4 vezes açoitados, por 4 vezes eles foram agredidos, mas resistiram. O Zumbi, que vai dar origem, o Zumbi dos Palmares, ele agora toma o local do seu sucessor, Zumba, e ele vai dar as coordenadas, porque o seu antecessor queria fazer um acordo com os senhores de engenho, e ele não aceitou. Ele, não é que ele se rebela, isso vai amplificando, e mais, nós vamos ver no Maurício de Nassau, que vai libertar muitos negros. Então, tudo isso vai acontecer. Vamos lá. Olha o que Darcy Ribeiro nos fala para que a gente entenda. Oi, Carlão. Pode falar. Certo. Não, olha bem, ele não foi um rebelde no sentido de lutar com armas. Eles tiveram, aí sim, que se defender. Eles tiveram, se foram para uma mata, no caso aqui Alagoas hoje, era um local bem adentro para que eles não fossem achados. E existia nesse momento um convívio. Eles, à época, que era Pernambuco, ali Alagoas, aceitaram a presença deles. O que o antecessor dele foi partilhar é que eles seriam alforriados. E o que ele não quis é que os outros não seriam. Essa foi a rebeldia do Zumbi dos Palmares. Mas eles tiveram grandeza no sentido de mostrar uma forma fraterna de viver, uma forma não escravocrata, uma forma não inferiorizada, humilhando. Então, e aqui quem está dizendo é Humberto de Campos, soou isso na espiritualidade, soou isso no inconsciente coletivo das pessoas. Está tudo bem, Angélica? Transfiguração étnica é o processo através do qual os povos, enquanto entidades culturais, nascem, se transformam e morrem. Olhe bem que interessante. Primeiro ocorre essa transfiguração biótica. Seres interagem com forças vivas, outras forças vivas. Então o português e o negro trouxeram bactérias e vírus e causaram junto aos índios uma depopulação, uma diminuição da população, porque os negros e os brancos tinham agora resistência a esses vírus e essas bactérias, que o índio não tinha. Olha o que ele vai dizendo: nós vamos fazer uma etnia. Vamos lá, continuemos. Ou agora a transfiguração ecológica. Seres vivos, por coexistirem, afetam-se. O europeu
com a sua bicharada. Vocês sabem, quem trouxe para o Brasil vacas, quem trouxe para o Brasil bezerros, porcos e galinhas foram os portugueses. Eles que trouxeram isto. E aí o que vai acontecer? Esses seres vão disputar fatores vitais com os índios, que por um lado facilita a sobrevivência deles e por outro podem ser fatais. Ou eles não têm resistência ou eles serão esquecidos, como ocorreu na América Espanhola, que os índios foram esquecidos quando trouxeram esses bichos os espanhóis. Então eu estou dizendo que vai ocorrer, eles trouxeram os animais. Aqui quem trouxe isso foram os portugueses. Olhe bem a transfiguração étnica como ocorre. Olha que interessante, a configuração econômica, convertendo uma população em condição de existência material de outra, em prejuízo de si própria, pode levá-la ao extermínio. Ou seja, a gente quase levou ao extermínio os negros, mas eles eram resistentes, e eles vieram em grande número. E ele vai dizer uma outra coisa, psicossocial, que pode dizimar populações, retirando-nos do desejo de viver, como ocorreu com os povos indígenas, e também com os negros. Eles tinham agora o banzo, aquela saudade, o preconceito social e a discriminação interiorizados dentro do ser, em seus valores básicos, representam um fator etnocida. Então olha o que ele está dizendo, como é que nós vamos formar a nossa etnia? Ele está dizendo 4 fatores, que bate num liquidificador e vai agora, diz ele, surgir o brasilíndio. E ele vai continuar dizendo, o povo brasileiro acabou por conformar-se com uma configuração histórica, cultural única e diferenciada de todas as outras. Sofreu o impacto de 2 revoluções tecnológicas. A agrária, que fez com que mudasse agora a configuração do campo, e a industrial, que contribuíram nada mais para configurar. Primeiro, a revolução agrária, que eles tinham interesse em ganhar dinheiro, transformou o modo de produção indígena, e eles tiveram que se adaptar a isto. Segundo, vai ocorrer, sobretudo, através da lavoura de monocultura, no caso a cana-de-açúcar, em alguns lugares o cacau, em outros lugares o algodão, com prosperidade, não necessitando comprar escravos. Veja bem, eles trouxeram o maquinário, não necessitariam escravos, mas eles continuavam buscando escravos. E houve a segunda revolução industrial. Essa inviabilizou a escravidão, porque o negro não tinha agora mão de obra qualificada. E nós não qualificamos, nós temos um dever para com eles, para qualificá-los, para levá-los ao mercado de trabalho em condições de competitividade. Nós temos um dever. E ele continua dizendo, olhe bem, ele vai dizendo alguns fatores. E a terceira revolução tecnológica da automação. Então nós fomos, os povos, as matrizes indígenas, portuguesa e africana, foram levadas a conviver agora com a automação. Nós temos que qualificar a mão de obra. Mas ele continua, no plano cultural, as 2 etapas formativas compreendem respectivamente uma cultura colonial e uma cultura renovada, que surge por modernização, ambas espúrias. O que quer dizer espúrias? Não é fiel, é infiel, não é a pura. Olha bem, a colonial dos negros, agora dançando, agora cultuando, agora fazendo com que eles pudessem ter a religiosidade, os índios, e a expressão cultural do português, trazendo as casas, que eles tinham a ideia naquele local. A cultura brasileira tradicional, que animava os núcleos coloniais, era já uma cultura da civilização. Os senhores participam dos folguedos populares, patrocinando. Ele não participa agora intensa, ele dá o dinheiro. E todo esse processo se agrava, movido em nossos dias pela força da indústria cultural, do rádio, do cinema, da televisão, da internet, que ameaçam tornar as nossas culturas obsoletas.
E ele diz que nós não nos tornamos obsoletos por conta da cultura do negro, que mantém a cultura vivaz, mantém a cultura dos cultos deles religiosos, mantém a cultura dele das festividades, e nós incorporamos elas na nossa vida. Então o que nós estamos falando? Vai ocorrendo o quê? Uma miscigenação, uma transfiguração dos povos. E aí, complementando isso, olha bem, Oscar Niemeyer, aqui nós vemos Villa-Lobos, nós poderíamos falar de outros, nós vemos aqui Portinari, nós vemos Carlos Drummond de Andrade, a cultura brasileira, criando o samba canção, a MPB, criando a bossa nova, criando a tropicália. Então o Brasil agora tem o quê? Uma cultura, uma literatura, uma arte. Então isso tudo é fruto da miscigenação. Mas algo interessante, que eles não vão dizer, a religiosidade do índio, que era curandeiro, que tinha transe, que recebiam entidades, dos negros que tinham a religiosidade, que fizeram com os senhores engenho o sincretismo, para não desonrarem, para não darem a eles uma sensação que eles não compactuavam. Então eles pegaram os santos da Igreja Católica e tornaram as santidades deles. Então eles vão fazer isso, mas o transe mediúnico é proveniente desses dois grupos, principalmente do negro. Respondendo a sua pergunta, nós temos a nossa mediunidade alastrada no Brasil em função desta etnia, desse grupo que deu origem ao Brasil. Então, eles iam agora à religião católica, os negros, cultuando e respeitando. E os padres que vieram aqui eram missionários e médiuns. Missionários e médiuns. Então, a religiosidade foi um fator cultural de formação do povo brasileiro. Então, é algo que nós não podemos ter dúvida. É algo muito bem pensado, muito bem equacionado. Me faz pergunta que tá bom. Não tá bom aí não? Hã? Oi, fala, Ednei. Pode falar. Não entendi? Sim, sim. Verdade, é verdade. Sim, o que o Ednei está perguntando é isso mesmo, Ednei, é isso mesmo. O que ele está perguntando é assim: esses povos que escravizaram, então os povos romanos, os povos germânicos, os povos visigodos, os povos outros que escravizaram ao longo do tempo, poderiam agora reencarnar na África, reencarnaram na África, para agora estarem restabelecendo-se através da escravidão. E muitos deles, volto a frisar a seguinte coisa, que está no livro 50 anos depois. O imperador Adriano havia escravos à época em Roma, volta como escravo na época de Roma. Ele desencarna, ele que era agora o iniciado nos mistérios de Eleusis, volta como escravo por não ter utilizado devidamente as oportunidades que a vida lhe deu. Volta como escravo. Então, é isso mesmo. A África é um local de exílio dentro da terra. Infelizmente. É um local de exílio. O Brasil é um hospital que pode burilar e transformar. Fala, Felipe. Pessoas que já, como Castro Alves, Rui Barbosa e Machado de Assis, que já atingiram um alto nível intelectual, nas suas próximas encarnações trabalharão com o Evangelho? Olha, o Castro Alves já trabalha com o Evangelho, Rui Barbosa já trabalha com o Evangelho. Rui Barbosa, eu vou falar mais do Rui Barbosa, mas é assim.
quando ele desencarna, ele havia sido José Bonifácio. Ele já era uma grande potência. Olha bem, fizeram uma pesquisa há um tempo atrás, quem eram os maiores intelectuais do Brasil. Primeiro lugar, Rui Barbosa. Segundo lugar, José Bonifácio. É o mesmo espírito. Para vocês terem noção da grandeza dele. E aí, o que vai acontecer? Na biblioteca do José Bonifácio, existiam ao derredor de 15 mil livros. Ele era espiritualista, ele era mineralogista, ele era alguém que conhecia homeopatia. E quando ele reencarna como Rui Barbosa, na biblioteca dele tinha mais de 30 mil livros, de tudo que você possa imaginar, inclusive muitos de espiritualismo, e que ele grifava. Então ele já era espiritualista, já era alguém que conhecia. E existem vários fenômenos relatados por ele. Machado de Assis tinha uma certa aversão à doutrina espírita, mas no plano espiritual ele se redimiu, se renovou e reencarnou. Castro Alves, no plano espiritual, escreve através do Chico e faz estas epopeias poéticas sobre o Brasil. Então eles vão reencarnar e vão ter um trabalho. Fala. Ismael diz que dos celeiros inesgotáveis do Brasil sairá o pão de luz para todas as almas. Como o Brasil irá amparar todos os sofredores do mundo? Como é que vocês entenderam? Como é que o Brasil vai amparar todos os sofredores do mundo? Espera lá. O Brasil vai amparar os sofredores do Brasil primeiro. Primeiro nós temos que resolver a nossa equação aqui dentro. Depois nós vamos ajudar, mas nós vamos levar a noção, nós vamos levar o evangelho, levar o entendimento, levar a concepção modificada. Porque veja bem, é importante que a gente entenda. Eu passando pela dor e entendendo o mecanismo, eu devo agradecer, eu devo ser agora, entender que está sendo abençoado, e a pessoa não entende dessa forma, mas ele está burilando, ele pode acrescer, se ele utilizar devidamente. Então nós vamos pelo exemplo, nós vamos pelos livros, nós vamos levar agora os filhos que foram por brasileiros, que foram para a Europa, que foram para os Estados Unidos, montando núcleos ali, para darem àqueles locais essa vertente, essa nuance. Porque, gente, é diferente você passar, a gente não tem noção, a dor é dor em todo lugar, mas a dor com entendimento é uma. Você tem outra forma, outra resistência, outra ancoragem. Quando você passa, você tem noção nenhuma. Você fica rebelde, você fica com raiva, você quer efetivamente buscar os seus direitos, buscar culpados, porque você não entendeu. Então, é essa noção de mostrarmos que nós temos que dar exemplos, porque vocês não esqueçam disso. Ainda nós vamos contar a história de Chico Xavier. Existia um livro, um filme, mas ainda vai se contar esta epopeia, porque com todo respeito ao Mahatma Gandhi, ele é maior que Gandhi. Ele é maior que Gandhi. Ele é o roteiro do mundo. Ele é a luz, uma das luzes do mundo. E um dia nós vamos entender. Um dia Hollywood vai se apaixonar por Chico. Porque eles vão contar. Vocês imaginam um dia Hollywood contando Paulo Estevão? Vocês imaginam nessas grandes produções, para o mundo inteiro ver? Um adendo aqui que eu lembrei. Certa feita, o Chico Xavier estava indo para a Europa, de avião. Levaram ele, e ele estava no avião, e aí um monsenhor reconheceu o Chico Xavier, italiano, e disse: o senhor é Chico Xavier? O Chico falou: sim, eu sou Chico Xavier. Ele falou assim, agradeceu, abraçou o Chico, beijou o Chico e disse: nós no Vaticano lemos Paulo e Estevão. Nós não tínhamos tantas informações de Paulo nem de Estevão. O Senhor nos trouxe revelações que nós não consideramos, sabemos que está exata, sabemos que está precisa. Então vocês, um dia nós vamos entender esse missionário chegando aos ouvidos dos outros. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aos ouvidos, aos olhos. Fala, Felipe.
É isso, fala Elinho. Sim, sim, é isso mesmo. O que o Elinho está falando é isso aí. Ontem nós solapamos os povos, nós tiramos a esperança. Porque veja bem, quando eles nos seguiram nas cruzadas, nas inquisições, eles achavam que estava certo. Quando eles viram aonde eles entraram, eles já estavam envolvidos. Então quem é o responsável? Nós temos uma responsabilidade gigantesca. Nós, que eu estou dizendo, aqueles que participaram. E portanto, como é que nós vamos reabilitar a eles? Primeiro nos reabilitando e levando a eles agora o Evangelho, de forma clara, de forma cristalina, sem interesses outros. Por isso é que eu digo que caridade não pode ter um laivo, um senão, uma vírgula de interesse, porque senão não cumprimos o papel, porque nós tínhamos todos os interesses, todos, para que nos seguissem. Pode falar. Sim. Espírita, o que ele está perguntando é o seguinte: a Índia é mais antiga, a Índia acredita em reencarnação. Por que nós não temos nenhum expoente na Índia? Porque eles têm uma cultura bem adequada, eles já têm aquilo que eles precisam. Eles têm, olha bem, Buda, eles têm Forria na China, eles têm agora, como é que chama lá, os Mahatmas, eles têm, como é que chama, o Dalai Lama. Então eles já têm a cultura deles, que responde aos apelos deles. Olha bem o que eu estou dizendo, as pessoas precisam ser do bem, as pessoas precisam usar adequadamente o que conhecem. Agora, a pergunta é, eles acreditam na reencarnação, eles podem ser tão individualistas assim? Não pode, não podem. Então, eles precisam agora usar do conhecimento que eles têm e ajudar, porque senão eu só buscar a minha salvação individual, de que vale? Então nós não entramos lá ainda, por conta de eles terem uma cultura fechada, com os seus conceitos, com as suas concepções, que já respondem aos apelos dele, e tiveram Mahatma Gandhi, que foram grandes faróis para o mundo. Os Mahatmas são os que ajudam aquele povo, são espíritos gigantescos, muito grandes. Pronto, gente, tá bom? Eu acho que fomos até os 7, né? 7, acabamos. Deixa eu ver se eu estou certo do que eu estou falando. Estou certo. Então, acabei o capítulo 7, que a gente lembre, que a gente vai aprofundar. O nosso interesse é esse: entrar, adentrar, conhecer sob a nuance espiritual. Vamos finalizar a nossa reunião. Vamos fechar os nossos olhos e agradecermos o amparo, o auxílio, a proteção que nos foi dispensada por esses amigos bondosos. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam estar em nossos corações, possam possibilitar às nossas vidas o entendimento do papel que nos cumpre realizar enquanto pais, enquanto cidadãos, enquanto companheiros, enquanto irmãos, que precisamos realizar a tarefa que nos cabe. Não deixemos para amanhã, façamos hoje. E nós pedimos, Mestre, que o teu amparo através desses abnegados trabalhadores possa chegar a cada um de nós que esteve ligado a esta reunião, a cada um de nós que esteve sintonizado de alguma forma, que isso possa reverberar em melhorias e mudanças na nossa intimidade. E nós, agradecidos, rogamos que sejam encaminhadas as entidades a locais adequados do plano espiritual, que elas sejam conduzidas